A paz no Senhor. Boa noite, povo de Deus. Está ali para apresentar uma palavra de Deus, palavra do Senhor. Para a Igreja de Cristo, como o nosso único Salvador, está bem, irmãos? Como único nosso Salvador. Tanto começa com brevemente uma oração. Pai, em nome de Senhor Cristo, Pai Santo, Pai amado, Pai querido, meu Pai, eu te peço, Pai, neste momento, Pai, que o Senhor deixe com a tua presença, que o Senhor Jesus Cristo vai intercedendo para esta oração, que o Senhor Jesus Cristo, que Deus, Senhor Jesus Cristo, o nosso único Salvador, e o Pai Deus nos cubra com o sangue de Cordeiro, seu único Filho que foi derramado na cruz de Calvário, meu Pai. Pai, que essa palavra chega no coração do teu povo, meu Pai. E o Senhor abençoa aqueles que compartilham, abençoa aqueles também que amam a palavra, meu Pai. Que vai também a palavra vai dirigida aos oprimidos, aqueles que estão tristes, aqueles que estão doentes também, aqueles que estão buscando direção, aqueles que estão buscando igreja. Pai, em nome de Senhor Cristo, Pai Santo, da Pirinhó, Pai, fala, que a boca está fala, que a minha está diminuir e que a está cria, Pai, em nome de Jesus. Deus, em tu nome, que tu és grande, que eu sou pequeno delante de ti. Tu eres el Padre de todas las naciones. Tu eres el Padre que ama sus hijos. Y tú eres el Padre que envió su único Hijo a la cruz por nosotros. Padre, esas palabras llegan al mundo entero, glorificando tu nombre. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, que fala um pouco de palavra de qual é o significado de exortação. Exortação. O significado de exortação significa a Bíblia exorta, na Bíblia exortar significa motivar alguém a seguir Jesus da maneira correta. A Bíblia ensina, a Bíblia nos motiva a seguir a Jesus de maneira correta, a seguir uma vida correta, dependendo da situação, exortar. Assim, implica ensinar, aconselhar, a consolar ou até repreender o irmão que está errado, consolar um irmão que está triste, também apoiar um irmão que está numa situação complicada, que você também que seja um obreiro, ou um crente, ou um membro que tenha o amor à alma, que sabe aconselhar também, um bom pastor que sabe aconselhar, que sabe amar a situação daquela pessoa, daquela ovelha. Então, exortar também significa motivar ou insistir com alguém para fazer algo. Você também pode exortar aquela pessoa a buscar, a insistir mais na oração, insistir mais, buscar a fé, insistir mais, buscar o trono de Deus, insistir mais, buscar o reino do céu. Em primeiro lugar, a sua justiça. Está lá no Mateus, livro de Mateus 6:33. Insiste. Ou insistir com alguém para fazer algo. A Bíblia nos exorta a seguir a Jesus. A Bíblia nos exorta a seguir a Jesus. Porque Jesus é a referência. O homem é a referência.
homem com a referência. Homem também pode exortar por outros caminhos também. Pode exortar por todos os outros caminhos. A exortação ajuda a manter os olhos fixos num alvo. A exortação também ajuda, ajuda manter os olhos fixos. E também a exortação te ajuda também por ter olho fixo num alvo. E alvo é cruz. E alvo é Jesus. E alvo é o evangélico. Alvo, ele é alvo. Ele é alvo que não tem que buscar. Não tem que fixa no olho. Alvo é reino do céu. É reino do céu. Tem muitos também te busca alvos. Te exorta para olho mau. Olho para destruição. Te fixa os seus olhos para a casa. Tem exorta. Tem pessoas que têm exorta que as outras pessoas para vai arriba bom. Mas a boa olha que tem motivação para seguir Jesus Cristo. Você exorta aquele teu irmão. Você exorta aquele teu irmão que está perdido no mundo. Perdido no mundo significa que perdido no mundo significa perdido no pecado. Está perdido na bebida. Está perdido na droga. Está no adultério, na fornicação, na violência, no roubo. Então a boa, como eu converte a Cristo através da palavra que ouve. Então você exorta aquele jovem para vir para Jesus. Para ver um homem palavra. Você tem que ouvir assim. Mas é a palavra que está sustentar. A palavra está muda o coração. A palavra está limpar o alma. Então, fixa. Ajuda. A exortação então significa ajuda. Então, também está falando dos líderes na exortação. Os líderes têm uma responsabilidade especial de exortar a igreja. Como são mais maduros e conhecem mais da palavra de Deus. E eles têm autoridade para exortar outros a viver de maneira que agrada a Deus. 3 pontos, tem pontos assim. Líderes têm que ter responsabilidade. Segundo ponto, líder tem que ser maduro. Terceiro ponto, líder tem que conhecer a palavra. O líder tem que ter responsabilidade. O líder tem que ser maduro. E o líder tem que conhecer a palavra. São 3 pontos aqui. 3 pontos. Conhecer mais a palavra. Um líder tem que ter palavra. Para quê? Para poder também entregar e saber falar com uma pessoa que está em uma situação delicada. Uma pessoa que está em depressão. Uma pessoa que está precisando de um consolo. Um líder. Está preciso. Como um líder que são maduros. Maduros também. Porque quando já é maduro, podes dizer, eu poderia falar maturidade espiritual. E, por exemplo, a boa estava num caminho, o bem tem uma boa família. Então, até um exemplo, o estava no caminho de Mariado, tem muito pequenas, muito tá na noite, está a fazer muitas coisas erradas. Mas, bem encontrou uma mulher, e o faz vida com aquela mulher. Então, que as coisas que eu fazia antes, eu estou fazendo, para ter mulher. Então, eu fico mais maduro. E que eu apanha maturidade. Eu vou ser mais homem. Eu vou ser mais mulher também. Que não diz que eu sou líder homem, é líder mulher também. Você mais maduro, mais maturidade. Prega a palavra, dá a palavra, fortifica aquela pessoa. Envia ele, se não falar antes, não faz antes.
ou ter aquela pessoa para ter uma vida correta diante de Jesus. Diante de Jesus. Os líderes têm que ter uma responsabilidade. Ele tem que ter uma responsabilidade, não só na igreja. Ele tem também tem que ter uma responsabilidade na sua casa. Um homem tem que ter responsabilidade na sua casa. Uma mulher também tem que ter responsabilidade na casa. Se você tem responsabilidade na sua casa, que você tem responsabilidade na igreja. É que só para a igreja também. Mas você tem responsabilidade na sua casa. Você tem que exortar na sua casa. Você tem que exortar os filhos. Você tem que exortar também o esposo. Para dar coragem. Para mostrar o caminho certo. Você tem que exortar os filhos também. Estuda. Para dar força. Para dar conselho. Então é isso. Se você tem palavra, você tem conhecimento de palavra, você ser um líder com responsabilidade. É que só ter você tem posição, você tem cargo, mas você tem responsabilidade dentro da tua casa. Não tens responsabilidade na família. Não tens. Então temos que exortar em casa primeiro. Exortar em casa primeiro e depois exortamos na igreja. Se você não exorta na casa, você não pode exortar na igreja. E como que eu disse antes, eu digo, como eu fui pescador por muitos anos. Não fui pescador há muitos anos. Tinha marinheiro, né? Ainda foi pescador, né? Tinha pescadores, então ainda falava-se, ainda tinha uns companheiros, está vendo tudo forte. Também já tá manda assim. Fosca ali. Não vendo a falar. Então, eu vou trechar manda na casa, ou também manda ali na barco. Não é que assim. Se tá manda na casa, tá manda na barco. O por aí manda na barco e na casa, vou ter responsabilidade. Então isso. Então, eles têm autoridade para exortar outros a viver de maneira que te agrada a Deus. Um líder então tem que ser maduro. Um líder tem que ter conhecimento da palavra de Deus. Um líder tem autoridade para exortar que as outras pessoas vivem de maneira que te agrada a Deus. Vive na santidade. Vive na palavra. Ter uma vida de oração. Então, um líder também te puxa aquele outro que está bem de trás. Um líder também te puxa aquele outro líder. Te puxa aquele outro líder para ter uma vida espiritual limpo. Agora, se um líder que tem maturidade e que está maduro, como é que está preparado para ser líder ainda? Amor, dentro da casa, tem que estar preparado. Amor, você começa a fazer uma liderança na casa e lá fora, na porta da casa, e está falando, não, homem é líder. Esse homem é líder. Então você, dentro da sua casa, você vai ser um líder primeiro. Quando você ser um líder na tua casa, você vai ser líder lá fora. E você ensina primeiro na sua casa viver da maneira que agrada a Deus. Da maneira que agrada a Deus. Se vocês vão lá no Atos, livro do Atos, que fala do carcereiro, então fala de carcereiro,
terceiro capítulo. Atos. Ali na Atos. Jesus. Então, um líder tem que ter responsabilidade. Glória. Glória. Oh, Jesus. Ai, Jesus. Está no livro do Atos. No livro do Atos, não estou a lembrar o capítulo agora. Que o carcereiro não conhecia. O carcereiro não conhecia a palavra. Mas Paulo era um líder. E ele falou com autoridade ao carcereiro. Crê só em Jesus Cristo. E a casa dele veio aceitar Cristo na sua casa. Então, no livro de 2 de Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2, diz a palavra, conjuro-te, pois Paulo responsabiliza a Timóteo. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. 2. Que pregues a palavra, insiste a tempo e fora de tempo. Corrige e repreende. Exorta com toda a longanimidade e doutrina. Paulo fala com o Timóteo e dá uma responsabilidade. Paulo olha ele como um líder, né? Um líder. Ele fala, conjuro-te que, pois que diante de Deus e do Senhor Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Então fala aqui, o Senhor Jesus Cristo, ele vai julgar os mortos e os vivos. Jesus Cristo, ele vai julgar os mortos e os vivos. A vinda de Jesus, 1 Tessalonicenses 4, capítulo 4, versículo 15 a 16, ele vai vir as nuvens. E depois ele vem buscar a igreja. Então, os ressuscitados que moram em Cristo, os primeiros. Então, Paulo é um bom líder, prega a palavra, um tempo e fora de tempo. Insiste a pregar a palavra. Tu és líder. Insiste a pregar a palavra dentro de um tempo e fora de tempo. Porque dentro do tempo, nesse momento, está num tempo que ele prega a palavra. E nesse momento, é tempo de levar a palavra em qualquer parte. Nesse momento, é tempo que um casal até precisa de uma palavra. Uma família até precisa de palavra. Então, e Paulo responsabiliza aquela posição para Timóteo, para pregar a palavra. Então, e fora de tempo, aqui Jesus vem, que tem mais palavra. Aqui a igreja que está na terra, que tem palavra. E tem casas que estão fora de tempo. Tem famílias que estão fora de tempo. Tem jovens que estão fora de tempo. São ovelhas que estão fora de tempo. Mas, então, insiste no tempo.
E agora é momento de eu pregar a palavra na família. Vou levar a palavra na família. Não palavra, leva a palavra na família. Mas, vou levar a palavra. Mas a exortação não é trabalho exclusivo dos líderes. Mas a palavra exortação não é o trabalho exclusivo dos líderes. Não é só dos líderes. Não é só dos líderes a exortação. Vou que estava a igreja. Vou que estava a visitar a casa do Senhor. Vou pôr exorta dentro do casa. Vou pôr e prega a palavra dentro do templo de casa. Uma boa responsabilidade de casa. Tu és a responsabilidade da tua casa. Fora de tempo, na vinda de Jesus, Ele vai julgar cada um de nós. Porque não pregamos a palavra dentro da nossa casa em primeiro. E depois você já pode ir aconselhar outro. Levar a palavra para outro. O fora de tempo, a igreja está no tempo. Mas fora de tempo, aqueles que estão lá fora estão a precisar. O vizinho que precisa de ouvir a palavra. Uma palavra amiga. Uma palavra que te conforta. Porque tem exortar. Exortar te leva para pregar a palavra. Exortar. A Bíblia diz que os crentes devem exortar uns aos outros para se fortalecerem e crescerem juntos na caminhada cristã. Os crentes devem exortar uns aos outros. Ok, crente. Você ama a palavra. Exorta o teu irmão. Prega a palavra no tempo. Tu que és crente, dá força ao teu irmão para pregar a palavra no tempo. Não fica com aquilo que não é teu. Tudo é de Deus. Roupa de Deus. Tudo é teu. Palavra de Deus. Tudo é de Deus. Nada é nosso. Então temos que exortar uns aos outros. Porque se você é crente de verdade, você vai ajudar esse irmão, dar força a esse irmão. Esse irmão vai levar a palavra lá fora. Uma pessoa que está precisa de consolo. Precisa de consolo. Então, me apanha, primeira Tessalonicenses 5:11 fala assim. 5:11 fala assim: Consolai-vos, pois, uns aos outros, edificai-vos reciprocamente, como também estás fazendo. A nós tem que consola cada um através de exortação. Exortação dar força, motiva uns aos outros, motiva a pessoa, motiva aquele irmão, levanta aquele irmão. Para que não pode edificai-vos. A nós tem que edifica a igreja de Cristo. Tem que edifica, tem que planta a palavra. Identificar com o templo de Cristo. Identifica, somos aqui no Jesus. Jesus consolando também. Todo dia está consolando. Deus está consolando todo dia. Está consolando todo dia. Então não meste. O mestre consola os necessitados. O mestre exorta aquele que está doente. O mestre se exorta aquela pessoa que tem enfermidade. Que o homem não chega lá. O mestre, irmão. O mestre. Então, continuação. Exortar não é o trabalho de apenas uma ou duas pessoas na igreja. É o trabalho de todos. E precisamos partilhar a nossa motivação. Então, exortar não é só o trabalho apenas de uma ou duas pessoas. Também é de casa inteira.
Se manta falar, exorta a boa casa primeiro. Nós tudo. Nós juntos. Nós estamos anda junto na caminhada. Uma família na caminhada. Então, a hora que bu exorta, nós temos na família, exorta uns aos outros, botará motivação a outras famílias que estão à igreja. Botar conta que testemunho, ué, me puxa a família, motiva a família, insiste com ele, não estava tudo desconsolado, mas emprega a palavra dentro da minha casa, dentro do tempo. Não foi um líder, não foi Deus responsabilidade para pegar a palavra dentro da minha casa. Dentro da minha casa. Então, palavra tem que exortar um ao outro. Exorta. Temos que exortar, pode ganhar. Pode ganhar, mas também. Pode esforço para ganhar. Ganhar, meus irmãos. Então, e apóstolo Paulo responsabiliza a Timóteo para pregar a palavra. Então, ele é um líder. Ele é um maduro. Timóteo maduro. Timóteo conhecimento da palavra. E tem a responsabilidade. As três coisas ali que nós temos que ter na nossa vida. Na nossa vida. Né? Então, e palavra de como demos, palavra tá exorta aquela pessoa. Também outra exorta que a pessoa obedece também Deus. Outra obedece também. Levar aquela pessoa a obedecer. Porque ela terá uma grande alegria no coração de Deus. Grande alegria no coração de Deus. Então, nós temos que exortar os irmãos. Nós temos que exortar os irmãos. Como exortar os meus irmãos? Ajudar. Que pessoa siga Jesus fielmente. Para que desiste. Por ler 1 Tessalonicenses 5:14. E ter amor. Exortação. Se você tem amor, o que tem amor, você exorta sem amor, o que faz de boa maneira, mas exorta aquele irmão com amor. A exortação deve ser feito com amor. Desejo de olhar aquela pessoa bem. Nem pouco machucar e nem pouco forçar. Então, exortação tem que fazer com amor. De olhar aquela pessoa bem. Tem pessoas que te exortam para estar bem. É uma realidade. Tem pessoas que nem que te deseja para estar feliz. Mas, como machuca a pessoa. Amém? Também é importante ter respeito. Responsabilidade, porque tem responsabilidade dentro da casa. Ter respeito. Pôr respeito na boa casa primeiro. Depois pôr levar respeito lá fora. Se você tem respeito na boa casa, você exorta respeito na boa casa. O modo que estava exorta lá fora com respeito. Então, para ter uma vida correta diante de Deus, que te agrada, uma vida correta acima de Jesus teve na terra. Jesus ele é santo. Acabou exorta a pessoa para humilhar aquela outra pessoa. Já vou fazer pecado. Vai ser ignorante. Então, acabou fazer aquilo. Então, põe exorta. Tenha sabedoria. Seja mulher sábio. Cima fala na Provérbios. Isso pode ler. Provérbios 11:30. Com sabedoria. Bom, aquela pessoa motivação.
Bota ganha aquela pessoa com sabedoria.